Boa tarde, hoje é sexta-feira e nós temos a nossa famosa live das 15 horas. E aí, quem é que está online? Quem é que vai estar? Olha aí, minha mãe acabou de entrar. Tudo bom, dona Miriam? Sônia, olha aí, sejam bem-vindas. Débora, cadê meu irmão, meu amigo? Que bom que você está aqui, Débora. Amém, glória a Deus. Olá, oi, glória a Deus, amém. Quando vocês estão entrando aí, irmãos, eu acabei esquecendo, eu estou esquecido esses dias de colocar os versículos, mas hoje basicamente é o Salmo 127, tá? Então a gente vai estar falando sobre ele. Vou deixar aqui separado, enquanto vocês estão entrando aí. Amém, olha só. Ah, estão juntas, a Fátima está aí com você, Sônia. Amém, glória a Deus. Vocês estão aqui no bairro ou estão lá aí na Zona Norte? Aí me fala onde vocês estão. Ele está passeando. Ah, Senhor, já colocaram rodinha de novo nos pés desse homem. Amém. Irmãos, ontem eu não consegui assistir a live de Curitiba, do louvor. Como é que foi o louvor ontem? Vocês que assistiram, me contem aí. Me deem notícias de como foi o louvorzão. Ninguém comentou nada, ninguém falou nada, ninguém compartilhou nada no grupo. Aqui na Casa da Faixa. Então tô aqui do lado, então. Amém. Saudades. Vocês que assistiram aí, me falem. Bom, deixa eu dar alguns recados. Ó, tudo que é bom dura pouco, né? Uma coisa que nós podemos viver em todos esses dias, né? Nós começamos a fazer nossas lives no dia 24 de março, 22 de março, uma coisa assim. E eu, sinceramente, não fazia ideia até onde iria e nós temos conseguido continuar. Só que com a abertura de alguns lugares, a própria cidade de São Paulo se abrindo, no interior também, nós vamos ter que fazer algumas mudanças. Nós fomos fazendo mudanças aí ao longo dos meses, né? São 3 meses de live, eu não sei como vocês me aguentaram todo esse tempo, mas a questão toda é que nós começamos a entrar numa fase nova. Nós vamos manter nossas lives, tá? Mas elas não vão ser como estavam durante todo esse tempo. Então nós inicialmente fazíamos de segunda a sexta, depois segunda, quarta e sexta, depois segunda, terça e sexta, e a partir da semana que vem nós teríamos lives apenas nas sextas-feiras, tá? Então as nossas lives aí que nós estávamos conseguindo organizar, elas vão ficar só às sextas-feiras, né? E eu sei que alguns vão dizer, mas já estávamos acostumados, mas é que realmente eu preciso fazer uma adequação de agenda. E esse é um período que a gente vai estar se dedicando mais à visita, a estar fazendo cultos mais presenciais. Então, nós temos que ter esse cuidado de não estar sobrecarregando demais aí todos os irmãos, tá? Então, nós ficamos só com as lives nas sextas-feiras. Nós vamos ter um outro dia de live, tá? Só que eu estou organizando, vai ser à noite, e aí eu vou estar dizendo para os irmãos qual vai ser o dia dessa live à noite. Então, por hora, essa é a nossa última live semanal, vamos pensar assim, de vários dias, mas a semana que vem continuamos, só que na sexta-feira, tá bom? Então, segunda, terça, quarta, quinta, nós não teremos às 15 horas, só sexta-feira. E vamos ter uma outra live durante a semana, e aí essa live vai ser à noite. Aí eu vou ver qual o melhor dia da semana, eu vou olhar o calendário das igrejas para nós não conflitarmos com alguma outra igreja. Embora todas tenham cultos, mas a gente vai tentar adequar para ficar o melhor horário possível, tá? O que eu posso garantir é que da nossa parte, essa live noturna, vamos pensar assim, seria mais para dar algum estudo, continuar o estudo do Sermão do Monte que nós estávamos fazendo, e a das crianças. Já vou falar das crianças. Então, o Sermão do Monte é bem provável que na próxima semana, no próximo dia noturno, né? Eu não tenho ainda esse dia porque eu estou fechando para ver qual que é o melhor, né? Qual que é o melhor momento, tá? Então, é bem provável que nesse segundo período de live seja para dar o estudo, a continuação do Sermão do Monte, tá? E alguns irmãos gostaram muito, têm gostado bastante, então a gente continua aí, tá? Então ficaria uma live para nós fazermos um bate-papo, uma palavra um pouco mais rápida, mais direta, e uma outra live para falar sobre o estudo
do Sermão do Monte. Tem um outro estudo também, que é do intercessor. Esse nós vamos ver como adequar, como acertar. Isso porque nesse período de junho nós ainda não temos total liberdade em São Paulo, mas temos algumas liberdades em alguns lugares específicos, né? Então a gente vai tentar encaixar todos eles. Agora, se Deus mudar a direção ou nos der uma outra direção, nós faremos exatamente o que o Senhor estiver nos direcionando, tá? As crianças também vão mudar. Essa semana, daqui a pouco às 17h30 tem live. A semana que vem a live das crianças continuam nos mesmos horários que estavam. Na outra semana, que seria a última de junho, também fica só às sextas-feiras à tarde. Mas aí nós vamos estar avisando para vocês. Mas na próxima semana as crianças ainda não mudam nada. É só na outra que nós vamos estar modificando. Agora vai dar para participar. Então é isso, irmão. Só recapitulando, então nós vamos ter uma mudança nas nossas lives. Hoje faremos normal, mas a partir da semana que vem, só na sexta-feira. Eu vou avisar, vou fazer uma artezinha aí para colocar na rede social. Só na semana que vem, às sextas-feiras, que nós teremos no mesmo horário às 15 horas. E vamos ter mais uma durante a semana, mas noturna. E aí eu vou dizer para vocês qual vai ser o dia que nós estamos acertando aqui para ver o melhor momento. Mas é bem provável que seja continuação dos estudos do Sermão do Monte, tá? Nós vamos continuar da onde paramos, tá bom? Então tá, recados dados, amém aí, pessoal de Valinhos está aqui, Bruno está aqui, eu acho que eu respondi tudo, né? Das crianças eu falei também. Então tá, vamos orar ao Senhor, vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Pai, nós oramos a Ti, Te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Pedimos ao Pai amado que nessa hora Tu estejas colocando as Tuas mãos sobre cada lar, abençoando, Senhor, os lares, abençoando as vidas, ó Pai amado, que hoje nos acompanham. Teu Espírito, Senhor, esteja com cada lar, com cada família. Deus, nós oramos, pedimos a Tua bênção, que Tu nos dê a graça, Senhor, de entrar em seus corações. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e pedimos. Amém. Amém. Deixa eu ver qual nós estamos horário aqui. Está um pouquinho avançado, mas vamos lá. Irmãos, hoje eu gostaria de falar, primeiro eu gostaria de dar um testemunho, né, sobre essa semana, né? Essa semana o Senhor nos deu uma palavra para falar sobre irmãos, né? A relação entre irmãos, relação de igreja, e eu achei assim interessante por que falar sobre isso, até porque nós estávamos indo numa batida de evangelismo, e aí por que parar e falar sobre isso? E recentemente, olhando ali, vendo uma situação, vendo outra, eu percebi que era propício realmente falar sobre a relação dos irmãos dentro da igreja, né? Como Deus falou ao meu coração e como Deus se antecipou para a obra do Senhor, né? E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre isso, né? Nós falamos sobre, na segunda-feira, que a nossa luta não é contra a carne ou contra o espírito. Depois, na terça-feira, nós falamos sobre o papel de uma igreja com um inimigo comum, né, que era Golias, né? Todos nós estamos contra Golias, né? Não é uns contra os outros, né? E esse processo de amadurecimento das nossas vidas está na lisura da pedra, quando nós falamos das arestas, né? E agora nós vamos falar sobre o Salmo 127. E esse Salmo 127, para minha surpresa, ele, embora seja atrelado a Salomão, embora seja direcionado a Salomão, Salomão foi o grande construtor, o grande fazedor de obras e de tantas coisas ali em Jerusalém. Alguns teólogos dedicam ele ao período da construção dos muros na época de Neemias pós-exílio, né? Que é uma parte especialmente muito querida da minha parte. Eu gosto muito de falar sobre esse período do pós-exílio, porque mostra todos os detalhes de um povo consciente do que passaram, né? E nada melhor do que falar sobre isso agora. Nós estamos prestes a sair, ou saindo, ou passando pelo pior, né? O pior já passou, né? De tudo que nós vivemos nesses dias, embora sempre tenha uma novidadezinha aí pela frente, mas a questão toda é como nós estamos saindo dessa quarentena, né? O que aprendemos de tudo isso, né? O que de fato, como estamos, de que maneira estamos, e o povo na época de Neemias teve essa reflexão, eles tiveram esse trabalho, né? Depois de arduamente construir o muro, lutar contra os inimigos que não queriam que eles construíssem o muro, os medos, as incertezas, todas as coisas que foram reveladas, né? Quando tudo acabou, Neemias e Esdras traz o livro da lei e eles leem o livro da lei para aquele povo, né?
E nesse momento que eles leem o livro da lei, o povo cai no choro, um choro doído, né? Porque eles olharam para a lei e perceberam que eles haviam deixado de cumprir, e por ter deixado de cumprir a lei, é que tudo aquilo sobreveio em suas vidas, né? Eu diria assim, começando já a tarde da live, eu diria que como é importante você olhar para trás e ver o que você passou. Olhar para trás e dizer, realmente, eu vivi tudo isso, eu passei por tudo isso, não foram dias fáceis, mas eu vejo aonde foi que eu errei, né? Digo como pai de família, digo como sacerdote, digo como pastor, digo como homem. Como nós devemos olhar para esse momento e dizer, não foi à toa que o Senhor nos brecou, que o Senhor nos freou, olha minha casa como estava desajustada, olha minha vida como estava cheia de borras, cheia de sujeiras. Então, todas as coisas que foram levantadas nesse período, e não foi uma, foram várias, elas devem ter somado para mudar o que você é. Foram ferramentas que o próprio Deus usou, martelinhos, pontaletas, sei lá, tudo que Deus pôde estar trabalhando para formar um novo homem, uma nova mulher, um homem segundo os padrões do reino dos céus, uma mulher segundo os padrões do reino dos céus. E hoje você pode olhar para tudo isso e falar, realmente, até aqui o Senhor me ajudou, né? E eu quero ser transformado, eu quero ser diferente diante da presença do Senhor. Então, sem mais delongas, vamos olhar lá o Salmo 127. Vamos abrir o Salmo 127 e vamos entender o que nos espera, né? Então vamos lá, Salmo 127. Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Né? A palavra, o verbo edificar, né, se o Senhor não edificar, né, vem do hebraico baná, né, deve ser assim que fala, né, que significa construir, estabelecer. Né, e o verbo aguardar, o verbo guardar, desculpa, né, se o Senhor não guardar a cidade, vem do chamar, né, do hebraico chamar, que significa guardar, vigiar, né, um poder de polícia. Né. Duas coisas haviam em Jerusalém e duas coisas eram notórias, né. O tamanho de suas torres, eram várias torres, né? A cada 2, 3 portas você tinha uma torre, e ali ficavam os atalaias, aqueles homens que enxergavam o inimigo à distância e davam um sinal de alerta para que o povo pudesse se preparar contra o inimigo. E você vê a construção dos muros, a construção da cidade, a construção das casas, né? Sempre, o tempo todo Jerusalém estava em construção, formatando toda a sua estrutura de cidade, ali seu perímetro de construção de casa, sempre estava sendo erguido, sendo levantada, mas duas coisas ali chamavam a atenção. Né? A primeira é que adiantava ter torres? Né? Que adiantava ter pessoas ali o tempo todo olhando os inimigos, sendo que o maior inimigo, o inimigo do coração, aquele que se aloja dentro da vida das pessoas, aquele que se infiltra sorrateiramente pelas brechas que nós provocamos, esse não pode ser percebido diante de uma torre. Então, o primeiro cuidado que nós devemos ter, e o primeiro cuidado que o povo não teve em Israel, foi vigiar o seu coração. Foi ser zeloso pelas coisas que estavam sendo guardadas dentro da sua vida. Né? Nós armazenamos nos nossos corações toda sorte de projetos, toda sorte de ideias, de criações, de sonhos, de desejos, e todos eles são capturados e buscados em alguma fonte. Se a fonte é o mundo, se a fonte é o seu próprio egoísmo, a natureza do homem, então nós poderíamos estar abrigando uma grande rotura, uma grande fissura para que o inimigo adentre pelas fracas defesas do seu coração. E ali ele entra na sua vida e você acaba virando um cavalo de Troia dentro da igreja, dentro da sua casa, alguém que perde a fé,
alguém que rasga os protocolos da santidade com Deus, alguém que se esquece de um Deus poderoso. Então, muitas vezes a torre de vigia não era forte o suficiente para... Muitas vezes não, ela não era forte o suficiente para proteger os nossos corações. E aqui nós vemos um alerta muito pontual do que Deus espera de nossas vidas. Se o Senhor não estiver guardando a cidade, se o Senhor não estiver dentro do seu coração, dentro do seu lar, se o Senhor não estiver dentro da sua vida, dentro da igreja, nada que nós fizermos, nada que nós colocarmos de proteção será suficientemente forte ou capaz para impedir que o inimigo entre. Me lembro de ter contado uma história que eu ouvi do Pape, que fala de um soldado, de um refugiado, acho que argentino, né? Acho que essa história era da Argentina, e ele fala que ele estava fugindo de soldados, né? E o Espírito Santo conduzia ele por todos os lugares que ele devia fugir, dizendo, entra aqui, entra ali, e os guardas não davam folga, né? O tempo todo ele estava no percalço ali, no calcanhar daquele homem, até que o Espírito Santo disse para ele, entre aqui nessa caverna, né? E era um lugar aberto, bem amplo, né? Mas aquele homem obediente entrou ali e se escondeu. E no momento que ele entrou, uma aranha, um conjunto de aranhas teceu uma grande teia na porta daquela caverna, né? E quando os soldados passaram com seus cachorros, por mais que o cachorro latisse, eles olharam e disseram, impossível um homem ter entrado aqui nessa caverna, porque essa teia aparentemente foi feita há muito tempo, né? Então há muito tempo essa caverna está vazia, né? E aí vem o sentido da explicação da história. Quando estamos no centro da vontade de Deus, quando estamos guardados pela mão do Senhor, quando somos do Senhor, até uma teia de aranha se transforma numa muralha intransponível, né? Impenetrável. Então, nós temos que tomar um cuidado do que é a nossa vida no interior, de como está a nossa vida no interior. O tempo passou nesses 40 dias e talvez você diga, ufa, passei com louvor, mas quais são as rachaduras, as fissuras que vamos estar levando, né? Quais foram as coisas que nós não quisermos tratar, os assuntos que não falamos, que não conversamos diante do Senhor, que não tratamos, né? O egoísmo, os medos, a nossa carência, os nossos melindres, todos eles são fissuras e rachaduras que permitem que o inimigo entre, né? Uma pessoa muito melindrosa, uma pessoa muito justa, são coisas que nós não gostamos de tratar e não gostamos de falar, porque elas estão dentro da nossa razão. Nós somos assim por um motivo, pastor. Eu me defendo dessa forma, eu combato dessa maneira, eu exijo que seja assim, porque eu fui uma pessoa que sofri muito. Nós temos as nossas explicações, nós temos as nossas razões diante do Senhor, mas aqui o salmista, ele dissolve cada uma delas, porque depois de um exílio de 70 anos, depois de 70, 80 anos, onde eles ficaram longe da presença do Senhor, longe de poder estar em comunhão com o Senhor, que não podiam cantar suas canções, que não podiam ser alegres como era em Jerusalém, eles perceberam, lendo a lei, que o culpado por tudo aquilo era eles mesmos. O que nos levou a ficarmos dentro de casa, o que nos levou a ficarmos longe da igreja, o que nos levou a ficarmos tendo que administrar, criar uma forma nova de adorar ao Senhor, foram os nossos atos, foi a nossa atitude. Então hoje nós precisamos dizer, Senhor, perdoa-me. Perdoa-me porque eu não tenho sido da forma como eu deveria estar, né? E eu quero novamente enfatizar isso, né? Se você não perdoou o teu irmão, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, se você fala mal do seu irmão, a tua oração ela não é recebida diante de Deus. Porque diante do Senhor não existe a nossa justiça, diante do Senhor não existe o nosso querer, só existe o propósito dele. E muitos de nós não entendemos por que nossas orações não são escutadas ou não são ouvidas, justamente porque estamos sendo encontrados em pecado. E muitas pessoas associam pecado com adultério, com pornografia, com prostituição, com roubo, com assassínio, com maldade, com malícia, mas a justiça própria, o egoísmo, o orgulho também são pecados que são difíceis de ser encontrados, porque eles estão alojados lá no profundo da nossa razão. E nós justificamos as nossas atitudes, né? Por serem vergonhosos e por estar dentro do nosso íntimo, nós não gostamos de falar sobre eles, mas eles precisam ser tratados. E o povo, quando ouviu e escutou a lei do Senhor, eles disseram, não tem como nós continuarmos construindo um muro se o Senhor não estiver dentro de Jerusalém. Essa é a questão toda
da proteção, do vigia, né? Vamos voltar, né? Eu falei do último, vamos falar do primeiro, né? Se o Senhor não edificar a casa, né? Muitas pessoas estão construindo, né? Estão construindo coisas, né? Fazendo plano, fazendo projetos, né? Mas aonde está Deus nesse projeto? Aonde está o Senhor em tudo isso? Eu poderia já bater assim, subir a barra, né, e dizer, você está se comportando como João Batista, né, que deixou tudo, né, e serviu, obedeceu ao Senhor, né? E aí eu poderia subir muita barra, né, mas eu não vou fazer isso não, né? Eu vou ficar dentro de Neemias mesmo. Então quando Neemias ele vai construir Jerusalém, que ele volta para Jerusalém, a história conta assim, ele estava no palácio, junto do rei, e fica sabendo das notícias de como estava a cidade, né, de como estavam as coisas. Né? E ele olhou toda a sua realidade, ele olhou o conforto de sua vida e se entristeceu. E o rei percebeu e disse, o que acontece contigo, Neemias? Né? E ele fala, como eu posso estar feliz se a minha cidade natal está em ruínas, está em chamas? E nós sabemos que quando ele chega ali em Israel, ele vê os entulhos, né? Ele vê a quebra dos muros, a mistura do sujo com o limpo, do profano com o santo, e aquilo torna dele um zelo pela obra do Senhor, e ele começa a fazer um processo de limpeza, começa a fazer um processo de restauro daquela cidade. E ali começa a se construir. Mas para que construir Jerusalém? Essa era a pergunta que Sambalá, que Tobias fazia para ele. Para que você vai reconstruir uma cidade que está completamente em ruínas? Ninguém quer saber mais da glória do passado de Jerusalém. Ninguém mais quer saber das coisas que... Né? Então, aqueles homens ali, eles questionam a Neemias o porquê que ele está construindo. E essa é a resposta que eu quero ouvir do seu coração. Ele diz, eu estou reconstruindo porque eu quero que o meu Deus volte a viver no meio de Israel. Olha, é uma coisa tão importante falar sobre isso, porque nós estamos construindo coisas baseado em qual alicerce, em qual parâmetro. Eu quero ter uma vida feliz, eu quero ter uma vida cheia da graça do Senhor. Aonde está Deus nessa vida? Ele é o centro. Ele é a máxima autoridade. Você tem efeitos de uma vida remida, de uma vida conquistada na cruz. Você de fato reconhece o Senhor como teu Salvador. As palavras que o Senhor dá para a sua vida, elas são palavras de autoridade. Você se submete à autoridade do Senhor ou você tem a sua própria realidade, as suas próprias convicções e se justifica e se esconde em todas elas. E é exatamente esse o problema de construir algo. É exatamente esse o problema quando nós estamos sendo enganados pela nossa própria carnalidade. E aquele povo, então, ele começa a questionar exatamente a motivação de estar ali. Então, no momento em que eles começam a construir os muros e as pessoas se opõem, os vizinhos se opõem, eles passaram a adquirir um hábito que muitos de nós não adquirimos. Enquanto uma mão ia colocando e assentando os tijolos, a outra segurava uma espada, fica aqui para vocês enxergarem, né? A outra ia segurando uma espada para, caso o inimigo aparecesse, eles lutarem. Essa jornada dupla, esse trabalho duplo dentro da mente deles era inexplicável para as pessoas que estavam do lado, né? Para que você vai querer mudar uma coisa que está dando certo? Para que você agora quer colocar Deus no centro de tudo? Por que Deus é importante para a sua vida? Nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Porque olha que interessante no versículo, cadê aqui? No versículo 2, né? Inútil. A palavra é inútil. Vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, trabalhar. Comer o pão de dores é trabalhar. Lembra lá em Gênesis? Do suor do trabalho, do suor da testa do homem, ele viverá, né? Então não adianta você viver todos os seus dias crente que você está fazendo certo. Não adianta você empenhar todo o teu trabalhar, todo o teu projeto de vida, tudo aquilo que você construiu, toda a história da sua vida sendo construída, se os parâmetros não for o Senhor. Se o Senhor não estiver no centro do seu coração, se é por Ele que você se move, se é por Ele que você se rende, é fácil entender isso. É muito fácil, mas eu vou buscar um outro texto para vocês poderem me acompanhar. Está lá em Isaías 64, 4. Diz assim, ó. Isaías 64, 4. Cadê aqui? Ó, porque desde a antiguidade, tá? Não se ouviu,
nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. E aí ele fala aqui no versículo 2 de 127, do Salmo 127, ele fala assim, ó, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, enquanto todos nós estamos correndo a corrida da vida, enquanto todos nós estamos fazendo todos os nossos projetos, crente que estamos agradando ao Senhor, aqueles que confiam em Deus dormem e Deus dá enquanto eles dormem. Então, não há em toda a história da humanidade um Deus como o nosso, porque Ele trabalha por nós, Ele trabalha por nossas vidas, Ele trabalha por cada um de nós. Aninha, não fica escrevendo não, porque você vai atrapalhar as pessoas aqui, ó. Senão o pastor não vai conseguir, tá vendo? Você está escrevendo, eu não estou conseguindo entender. Fica só ouvindo, não escreve nada não. Então o que acontece? Deus, Ele trabalha pelas nossas vidas. Ele trabalha por cada um de nós. E Ele faz isso enquanto nós dormimos. Então, enquanto você vai dormir, enquanto você vai tirar sua noite de sono em paz, Deus ele está costurando todas as coisas na sua vida. Então, aquela insegurança, aquele medo de que você precisa garantir as coisas na sua vida, isso diante de Deus não agrada. Aquela coisa de nós queremos demarcar território, dizer que aquilo ali é meu e garantir para as pessoas que ninguém vai tirar, que aquilo está dentro da minha justiça, os meus medos, né? Aquilo é meu e ninguém mexe. Isso não agrada ao Senhor. Eu já contei essa história na convenção, vale contar agora, né? Eu lembro que quando a igreja de São Paulo mudou, saiu aqui da minha casa e foi para a igreja, era um salto muito grande, nós íamos para um salão enorme, né? E é bem grande o nosso salão, graças a Deus, né? E aí tinha que comprar cadeira, tinha que fazer várias coisas. E nós tínhamos um púlpito que era de madeira e esse púlpito estava cheio de cupim. E eu não queria ter um púlpito de cupim ali na igreja, porque eu falava, poxa, tá tudo novo, né? Eu vou ter um púlpito que o bicho está comendo. Não, tem que ser uma coisa nova para o Senhor. Mas eu guardei aquilo no meu coração, né? E o dinheiro não era suficiente para fazer tudo o que precisava ser feito, tanto é que até hoje nós estamos fazendo reforma na igreja, mas ali eu estava realmente preocupado de que tudo tivesse... Eu queria agradar ao Senhor. Eu queria dizer, Senhor, eu sei que o Senhor não precisa de nada disso, eu sei que o Senhor não precisa de nada do que eu estou querendo, mas eu gostaria de agradar ao Senhor. E eu realmente dispus todo o meu empenho, toda a minha força, toda a minha vontade para que o Senhor pudesse fazer algo ali, né? E aí o que aconteceu? Nós íamos receber o pastor Martim e a irmã Nila aqui em casa e assim, realmente ficava difícil receber as pessoas e ao mesmo tempo como fazer tudo isso, né? Como oferecer um almoço, uma janta, o melhor que os homens de Deus merecem, homens que dedicam sua vida ao Senhor, né? Eu não tinha nada na minha casa, essa era a verdade. O meu celeiro a minha despensa estava vazia. Então eu estava inquieto, eu estava ansioso e eu não conseguia dormir e eu sabia que eu tinha que dormir porque eu já tinha tido um problema na coluna dessa agitação toda. Eu falei, eu não posso ficar abatido, com olheira, eu confio em Ti, Senhor, né? Eu vou receber o Teu servo, a igreja pertence a Ti, eu quero fazer o melhor, mas os meus recursos se acabaram, né? Eu não tenho mais nada, não tenho como oferecer, mas não tem de onde tirar, né? E eu disse, eu vou dormir. E eu confio que enquanto eu estiver dormindo, o Senhor vai estar agindo. Eu vou contar até 3 e eu vou dormir. E o pessoal riu quando eu contei isso, mas a história foi assim mesmo. Eu contei 3, 2, 1 e eu dormi. Apaguei. E quando eu acordei, logo cedinho, eram umas 7h30, 8 horas da manhã, o telefone tocou e quando o telefone tocou, era uma irmã e essa irmã dizia, olha... eu passei a noite toda preocupada, parecia que está faltando alguma coisa na igreja, mas aparentemente tem tudo lá, né? Está faltando alguma coisa, né? E eu comecei a entender que era o Senhor, né? E eu disse, não, tá tudo bem, irmã, não precisa, você já fez demais. Não, mas está faltando alguma coisa. Eu disse, bom, eu gostaria que tivesse um púlpito novo, né? Mas a inauguração vai ser agora, daqui a um dia, então... E eu sei que essa irmã deu um jeito e tinha um púlpito lá, né? Enquanto nós estávamos conversando, e aquele púlpito de madeira não foi, nós jogamos fora, né? E aí, enquanto nós estávamos conversando, um outro telefone tocou na mesma hora, né? O telefone fixo e o telefone móvel, né? E o telefone tocou e a pessoa chorando, né? Dizendo assim, olha, uma outra irmã, o Senhor me acordou a noite toda me dizendo para falar isso para você, né? Pega a tua esposa, vai no mercado, faça a melhor compra,
né, e compra algo para tua casa, porque eu sei que vocês estão precisando, o Senhor me disse isso. Então, ali eu me desmontei, porque eu vi que o Senhor é aquele que está à frente, Ele trabalhou. Ele trouxe o sustento, Ele trouxe o socorro, Ele trouxe as coisas que nós precisávamos. Eu não podia fazer mais nada, mas no meu coração estava a predisposição para o Senhor. É isso que eu quero dizer para vocês. Deus trabalha pela sua vida. Então, todo esse empenho que você está fazendo, toda essa dedicação que você está fazendo para estabelecer as coisas na sua vida, para garantir que as coisas aconteçam perfeitamente, sem nenhum erro, isso não agrada a Deus. Essa coisa sua de mostrar que você tem que vencer na vida, essa autoafirmação que você tem que dar para as pessoas, de que você estudou, de que você é fulano, de que você é beltrano, que você tem uma boa casa, um bom carro, uma boa vida, isso não agrada ao Senhor. Porque Deus ele tem prazer em trabalhar pelos homens e pelas mulheres, pelos filhos dele. Deus tem prazer em ser Deus. Então, é exatamente isso que eu quero dizer nessa tarde, né? A igreja precisa sair daqui com Jesus Cristo no centro da sua vida. Eu vejo as pessoas querendo construir sua vida, né? Pessoas querendo construir um lar, querendo construir um casamento, querendo construir coisas que são importantes, mas sem colocar Deus no centro de tudo. E é importante nós entendermos de uma vez por todas que o que nos trouxe a uma quarentena foi exatamente Deus não fazer parte das nossas vidas. O que nos trouxe a não estarmos mais reunidos numa igreja, podendo se abraçar, podendo se ver, é o fato de estarmos na presença do Senhor, mas só de corpo. As nossas mentes, os nossos olhos estavam no mundo. O que nos trouxe a ter que falar com vocês separados por uma tela e vocês terem que crer no invisível, apenas na imagem, é o fato das nossas orações serem pesadas, das nossas orações não estarem diante de Deus, sendo confirmadas por uma vida de fé. Mas nós estávamos fazendo de forma religiosa e isso não agrada ao Senhor. Em outras palavras, né, ele termina aqui, eu não posso mais me alongar, mas ele termina aqui dizendo que os filhos são herança do Senhor. Filho significa frutos, continuidade. O que está sendo gerado em você? Quais frutos tem na sua vida? Eu gostaria de olhar para você, virar a tela e falar, você aí que está me vendo, eu falar, Venilza, né? Pegar aqui a Venilza. Eu posso bater em alguns, né? Venilza, qual é o fruto da sua vida? Eu estou vendo muitos frutos, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, mas esses frutos são seus. É Venilzinha saindo daí. Venilza Júnior saindo daí. Mas eu quero saber o quanto de Jesus está saindo da sua vida. O quanto de Jesus, de fato, está derramando da sua vida. Porque esses frutos são herança do Senhor. Esses frutos têm que estar na nossa aljava. A aljava é aquele lugar que você tira a flecha, né? Então, esses frutos é que vai dizer realmente o quanto Deus está no centro da sua vida, né? E os filhos falam em continuidade, né? O salmista compara um filho a uma flecha, né? Então eu posso pegar o meu filho, né? Eu posso pegar a Venilza, esticar ela e falar, Venilza, você vai ser um instrumento de Deus lá, naquele lugar. Porque ela está completamente no centro da vontade do Senhor. Jesus é o centro da sua vida, Deus está no centro da sua vida. Então eu posso pegar a Venilza e jogá-la como uma flecha e ela ir aonde tem que ir. Mas se a Venilza estiver cheia de si, se esse homem aqui, se eu estiver cheio de mim, o máximo que eu vou fazer é um bom casamento, é construir uma bela casa, ter um bom carro, ter uma vida aos padrões do mundo perfeita. Mas isso não quer dizer que eu alcancei o céu e que nem que eu tenho uma revelação do Senhor e nem que eu sou íntimo e minha casa sempre vai estar exposta e minhas construções sempre vão ser frágeis nesse mundo. Qualquer coisa derruba, qualquer inimigo entra. De repente um casamento se acaba, de repente uma casa se desmorona, de repente um sonho deixa de ser sonho e as pessoas perdem completamente a sua fé. Não é para isso que nós estávamos em quarentena. Nós estávamos para mudar, para sermos diferentes, para sermos transformados, né? Para terminar mesmo, já que eu tenho só vamos mudar nosso contexto a semana que vem, vamos lá para Lucas 10:41. Eu preguei muito sobre ela, vou terminar com ela, né? Lucas 10:41, nossa querida, amada Marta, né? Lucas 10:41 diz assim, e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, né? Se você está usando a quarentena para colocar seus armários em dia,
para... alguém pode perguntar qual que é o texto de Neemias, é 8:9, tá? Eu estou me baseando em Neemias 8:9. Talvez alguém esteja organizando seus armários, colocando sua casa em ordem, resolvendo fazer tudo o que tem que ser feito. Legal. Eu também fiz isso na minha. Agora, o que eu quero dizer é que não, a quarentena não foi para isso. A quarentena foi para você dobrar o teu joelho e ser sensível. E é aqui que eu vou saber dizer se você realmente é um filho de Deus, porque o filho de Deus entende e reconhece a voz do seu Pai. O quanto você está sensível à voz do Senhor. O quanto você está quieto. O quanto você está parado a ponto de ouvir o Senhor. Eu tô, né? O primeiro a levantar a mão, né? Eu já olho desconfiado. Porque eu estou me reavaliando. O quanto que eu estou agitado, o quanto que eu estou inquieto, o quanto que eu estou ansioso. O meu vocabulário fala sobre isso. A minha atitude, o meu gesto fala sobre isso. As minhas ações, os meus pensamentos, a minha justiça, o tempo que eu dedico para mim mesmo, confirma exatamente aonde está Deus. E, irmãos, não é vergonha passar por lutas, sentir medo, fragilidade, chorar, ter noites de insônia, não é vergonha. Mas isso mostra como estamos. E cientes de que estamos assim, cientes de que estamos irritados, agitados, que não temos mais paciência, que estamos amedrontados, com medo, que não queremos mais o que tínhamos de contato, estamos indiferentes à obra, à igreja, aos irmãos, cientes desse perfil, desse padrão. Vamos aprender com o povo de Israel. Se o Senhor não guardar a cidade, em nada adianta o vigilante. Se o Senhor não edificar a tua vida, se ele não for o material, se o pilar, a base, a coluna principal, né, a pedra de esquina, a pedra angular não for Jesus, a sua vida vai desmoronar e a qualquer instante. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos traga lucidez, que o Senhor possa ser um instrumento para as nossas vidas de transformação. Amém? Eu vou saber, quando olhar para cada um de vocês, qual é o material que você usou para construir a sua vida. Daqui a pouco nós vamos nos encontrar, eu vou dar aquele cheiro e vou dizer, você não colocou Deus no centro da sua vida. E como pastor, nós sabemos identificar quem é os remidos, né? Remido, qualquer dia desse eu prego sobre isso, não dá mais tempo, mas os remidos, né, as pessoas que foram remidas, né, que foram compradas, que foram conquistadas, elas tinham uma característica, era a gratidão. E isso era muito comum em Israel pelos escravos de amor, que eles chamavam, né? Eram pessoas que viviam numa escravidão, se bem que está horrível falar de escravidão nesses dias de hoje, mas não quero entrar nessa polêmica do mundo, não. Nós estamos numa outra fase. A escravidão de Israel, algumas pessoas eram obrigadas a serem escravas para pagar dívida. E como havia um amor tão grande entre o patrão, né, entre o dono e a pessoa que estava cumprindo essa pena, ela se sentia parte daquela família. E quando acabava o período que ela tinha que cumprir essa escravidão, ela estava livre para seguir a tua vida, mas ela dizia que não queria ir embora. Então ela ia até a porta, o primeiro portal da cidade, e eles batiam na orelha, né, com uma madeira, e furava a orelha daquela pessoa, né? E aquela pessoa passava a viver naquela casa como filho, como parente, como amigo. Não porque tinha que cumprir pena, mas por amor. Então os remidos, eles têm uma característica, a gratidão. Eles sabem de onde eles foram tirados. E eles nunca trairão o seu dono, eles nunca trairão o seu Senhor, eles nunca trairão o seu Deus. Em tudo que eles falarem, eles vão edificar, vão louvar e vão exaltar esse Senhor. Se você é uma pessoa remida, nós vamos ver os frutos. Nós vamos ver a forma como você fala, como você exalta o Senhor, como você se rende a Deus, como toda a tua casa, como toda a tua fazenda está à disposição desse Deus, né? Como tudo na sua vida pertence a Ele. Nós vamos ver isso, né? Pelos efeitos, pelas características, né? De tudo isso. Mas é um outro assunto, não quero falar sobre isso. Então tá, recapitulando, eu terminei já. Nós então, a partir da semana que vem, as nossas lives vão ser somente às sextas-feiras. Então você organiza a sua agenda. Não quero perder ninguém aqui, hein? Quero ver todo mundo sexta-feira que vem às 15 horas.
E por que não vamos fazer nos outros dias? Porque como está abrindo aqui a cidade de São Paulo, o estado também, nós estamos com algumas demandas de visitação, de cultos presenciais, então até de estudos, né? Temos que estar um pouco mais próximo de algumas pessoas e isso está me complicando e está me tirando um pouco do tempo que eu tinha para poder fazer as lives diariamente, tá? Nós vamos ter um segundo dia à noite, que eu vou ver ainda, aí esse dia vai ser para estudo. Nós vamos falar sobre o Sermão do Monte. Vamos continuar o Sermão do Monte, tá? Acho que estamos no capítulo 6. E aí nós vamos continuar dali em diante, tá? Mas os cultos infantis continuam na próxima semana, no mesmo horário, depois muda também para ficar só às sextas-feiras. Ó, um grande abraço. Durante todo esse período que tivemos juntos foi muito bom estar fazendo as lives, como isso acrescentou para a minha vida e acredito que acrescentou para a vida de vocês também, tá bom? Mas continuaremos, essas lives não vieram para ficar, mas continuaremos de uma forma diferente, com abordagens que o Senhor vai nos dar ainda. Um grande abraço, essa live vai ficar salva aqui no Instagram. Fique com Deus, até a semana que vem agora. Abraços!